Olá, eu hoje queria fazer um vídeo falando sobre um comercial de televisão que eu vi há pouco tempo. E ele seria algo como a Caoa Cherry e a arte de contar uma mentira falando a verdade. Sim, por que esse vídeo? Por que, por que isso? Porque eu vi que o que eles falaram no comercial não é mentira, mas não é verdade. Então, sobre isso que eu gostaria de falar. Primeiro, eu gostaria de falar uma coisa. Qual é o histórico que, na verdade, a Caoa tem nos comerciais? Eles têm umas campanhas de comerciais que são bastante agressivas e sim, algumas vezes eles faltaram com a verdade para com o consumidor. Quando? Bom, vamos ver uma coisa. Antigamente, quando eles faziam propaganda para só que tinha só a Hyundai, eu vi um comercial deles onde eles faziam uma propaganda do carro chamado New Tucson. E aí eles colocavam o carro do lado de vários outros concorrentes, entre os quais o Jeep Renegade, eu lembro que era, o EcoSport e o Renault Duster. E aí eles colocavam uma tabela e diziam quais itens que um carro tinha e que o outro não tinha. E onde é que está a falta de verdade nesse comercial? É que, na verdade, o Hyundai New Tucson não é concorrente do Renegade, não é concorrente do EcoSport e nem do Renault Duster. Ele seria concorrente do Compass. Mas, porque o verdadeiro concorrente do Jeep Renegade é o Hyundai Creta. Mas se não bastasse isso, até poderia comparar com o Renegade, desde que eles pegassem a versão topo de linha, que seria a versão Trailhawk, e não a versão Sport, que é a que aparece naquela tabela. Por quê? O New Tucson, se nós pegarmos aí o modelo de entrada dele, ele parte de 139 mil hoje, 139.990. Né? Então, esse é o modelo mais barato do New Tucson. A versão mais cara, ela deve passar de 150 mil. Então, ela não é concorrente das versões de entrada do Renegade. Então, isso já mostra que, na verdade, o comercial falou a verdade, mas ele não falou a verdade. Né? Aquela propaganda que tinha na revista que eu vi. Aliás, essa tabela eu vi até no atrasado quando eu olhei no site da Hyundai para ver o New Tucson. E eu vi que ele realmente estava meio fora dos padrões na época que eu estava afim de gastar. Bom, seguindo isso, a Caoa, ela tem, além de ter essa característica de quando fazer um comercial, ela ser extremamente agressiva e comparar o seu carro com os outros carros, ela tem uma outra característica também que eu vou falar depois, que vai se juntar a essas características do comercial atual, que é a de ou omitir uma parte da verdade ou falar coisas que o público não entende. Como assim? Essa característica, então, vamos pegar o carro, o Tiggo 5X, o Tiggo 7, que eles são. Aliás, esse comercial que me chamou a atenção e eu vi esse vídeo por causa desse comercial, é um comercial do Tiggo 7. Então vamos ver o que foi que me chamou a atenção. Quando lançaram o Tiggo 5X, a Caoa Cherry ela botou assim: nós temos o câmbio dual clutch. E aí a pessoa vai falar assim: ah, mas o que é o câmbio dual clutch? Alguém sabe o que é? As pessoas vão dizer assim: ah, não sei o que é, mas deve ser da hora, né? Deve ser um câmbio bem moderno, né? Porque esse nome deve ser algo bem moderno. Mas não é. Câmbio dual clutch era o câmbio automatizado de dupla embreagem, a seco. Para quem não lembra, é o mesmo câmbio que equipava aí alguns carros da Ford, como por exemplo o Ford EcoSport, o New Fiesta e o Focus.
e que deixou o pessoal aí de cabelo em pé, né? A Ford acabou abandonando ele porque ele deu muito problema, era o câmbio Power Shift. Agora, quando lançaram o Tiggo 8, eles disseram agora o câmbio Wet Dual Clutch. Que é isso? É o câmbio automatizado dupla embreagem banhado a óleo. A diferença é que agora ele não é mais refrigerado a ar, e sim a óleo. Então ele tem menos possibilidade de superaquecimento. Esse seria algo parecido com o câmbio DSG do Jetta ou do Tiguan. É um câmbio melhor, mas também demonstra essa questão da cabotear e falar coisas que o público não entende, para parecer que é diferente, algo que não é diferente. Então vamos falar um pouco sobre o comercial então do Tiggo 7. Ela faz um comparativo e assim como as outras, ele usa outros carros para dizer que o seu carro é bom. Então ele diz assim, num comparativo com o Jeep Compass, o Tiggo 7 venceu em todos os itens. Isso é verdade? É verdade, mas não é verdade. Tem que ter muita calma nessa hora. Por quê? O Tiggo 7, vamos fazer um comparativo então do Tiggo 7 com o Jeep Compass. O Tiggo 7 ele custa R$ 117.990. O Compass R$ 213.190. Uma diferença absurda de preço. Mas vamos ver agora algumas coisas. Potência do motor. O Compass tem, o Tiggo 7 tem 157 cavalos no álcool, 147 cavalos de potência na gasolina. O Compass tem 170 cavalos de potência no diesel. O torque é 21,4 kgfm do Tiggo 7, tanto no álcool quanto na gasolina. O Compass tem 35,7 kgfm. O 0 a 100 do Tiggo 7 fica aí na casa dos 11,5 segundos. O do Compass fica em 10 segundos. O consumo urbano do Tiggo 7 é 9,9 km por litro na cidade e 11,7 na rodovia. Já o do Compass é 10,2 km por litro na cidade, em Vitória do Compass, e 13,4 km por litro na rodovia, Vitória do Compass. Então vamos pegar ainda alguns outros itens, como por exemplo, o Tiggo 7 ele tem um motor com injeção multiponto, o Compass tem injeção direta. O Tiggo 7 ele tem tração dianteira, o Compass tem tração integral. O, além disso, o Compass ele tem muitos itens que o Tiggo 7 não oferece, como por exemplo, tem frenagem automática de emergência, assistente de manutenção em faixa, piloto automático adaptativo, assistente de estacionamento, né? Esses itens, dentre outros, que o Tiggo 7 não oferece. Então, será que o Tiggo 7 derrota mesmo o Compass em todos os itens? Até agora ele só derrotou num, no preço. Então, a Toyota Charger mentiu na cara dura? Não. Porque aí se nós formos comparar, porque eu estava usando o Compass S. Agora se nós formos usar o Compass Sport 2.0 Flex, aí a diferença realmente vai pender muito mais para o lado do Compass, já que ambos têm motor com injeção multiponto, mas o motor turbo do Tiggo 7 torna ele mais eficiente, mais econômico. Além disso, ele oferece vários itens que o Compass Sport não oferece, como bancos de couro, que o Jeep Compass não tem, chave presencial, que o Compass Sport não tem, né? Então, se formos pegar essa versão do Jeep Compass, a versão S de entrada, aí sim podemos dizer que o Tiggo 7 ele derrota o Compass em praticamente todos os itens avaliados, até no preço, já que o Compass Sport sai por 126.290 e o Compass e o Tiggo 7 sai por 117.990, são praticamente R$ 9.000 a menos que o concorrente da Jeep. Ou seja, eles falaram a verdade, mas não falaram a verdade, porque eles usaram meia verdade. Eles deveriam ter colocado no comercial que o Compass
Sport é derrotado pelo Tiggo 7 e não o Compass. Porque na hora que eu falo que o Tiggo 7 derrota o Jeep Compass, fica subentendido que você está tomando todas as versões do Jeep Compass, inclusive as versões de topo de linha. E nesse caso, você tem uma mentira deslavada, porque o Compass topo de linha é muito melhor que o Tiggo 7. Na verdade, ele seria concorrente do Tiggo 8. E ainda assim, ele é melhor. Mas, aí eu vou dizer assim, mas eles não têm a obrigação, eles não estão querendo colocar essa versão, porque isso seria uma informação detalhada. Eles não vão colocar uma informação detalhada no comercial de TV. Não vão? Pois quando convém, eles botam. Quer ver um exemplo? No comercial Tingo 5X, eles citam um comparativo com a Chevrolet Tracker. Nesse caso, eles colocam que é a Chevrolet Tracker Premier, ou seja, eles destacam que o Compass, que o Tiggo 5X, ele derrotou a versão topo de linha da Tracker. Por que quando convém, eles colocam a versão do carro com que eles estão comparando? Porque nesse caso era vantagem colocar. Mas quando não convém colocar a versão com que eles estão comparando, porque o carro comparado com o carro deles é melhor, eles comparam com a versão de entrada, você pega o carro dele, compara com a versão de entrada do rival, e não falam que estão comparando com a versão de entrada, para ficar subentendido que eles estão comparando com todas as versões. Nesse caso, configura mentira e propaganda enganosa. Aliás, propaganda enganosa também já é um histórico da Caoa, né? Porque na época do Hyundai, se vocês lembrarem, eles lançaram um carro chamado Veloster, né? E se vocês lembram, ele destacava o aspecto super esportivo do carro, o nome, o fato de ter 3 portas, e as pessoas compraram achando que ele era um carro esportivo, que era um carro veloz, né, Veloster. E se enganaram, porque o carro tinha um motorzinho de 116 cavalos e que recebeu o carinhoso apelido de Lerdoster, ou Lentoster, levando muitas pessoas, inclusive, a processar a Hyundai na época por propaganda enganosa. Se vocês podem procurar aí no YouTube e ver os comerciais do Veloster da época e depois vejam os vídeos ridicularizando o carro. Ou seja, a Caoa não faz propaganda, ela tem um departamento de marketing bem questionável. Eles não fazem essas propagandas de hoje, já de ontem que eles fazem as propagandas. E eles sempre tiveram esse caráter agressivo no seu marketing. Essa agressividade no marketing que muitas vezes acaba levando o consumidor ao engano. Então é isso. Eu coloquei então essas questões que quem está assistindo os comerciais não se pergunta muitas vezes e que às vezes acaba caindo nessa história ou nessa conversa de, como é que eu vou dizer assim, de que eles estão falando da meia verdade e acaba achando que é a verdade completa. Então é isso aí, gente. Até mais. Tchau.